O texto bíblico que nós estaremos lendo hoje está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10, do versículo de número 9 até o versículo de número 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, do versículo 9 ao 17. E eu gostaria de convidar o presbítero Francisco Alencar para fazer esta leitura desse texto, e posteriormente o diácono Eliodoro estará nos elevando ao Senhor em oração. Você que ainda não encontrou o texto, Romanos capítulo 10, versículo de número 9 até ao de número 17. Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor, amém? Todos já encontraram? Romanos 10, versículo 9. Então vamos ler a palavra do Senhor. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Eliodoro, Deus abençoe. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar. Altíssimo Deus, Glória a Jesus. eterno Pai, na Tua presença, Senhor, nós nos encontramos, para externar, meu Deus, a nossa alegria, a nossa satisfação, ó Pai, de estar aqui no templo, de pertencer, meu Deus, a esta família que está, meu Deus, com os nomes escritos lá no céu, no livro da vida, que foram comprados por preço de sangue, expirado lá na cruz do Calvário. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, pela vida, pela nossa saúde, pela nossa salvação, por tudo, Pai. Nós agradecemos a Ti, pelo que somos, ó Deus. Nós Te pedimos, ó Pai, fica conosco, ó Deus, tomando o primeiro lugar nas nossas vidas, recebendo este culto como cheiro suave às Tuas narinas. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos, irmãos, e vamos continuar adorando a Deus neste dia que o Senhor preparou para nós. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Estou feliz porque neste dia estou observando aqui na igreja muitos sobreviventes do coronavírus, muitos sobreviventes do Covid-19. Louvado seja Deus. Aleluia. Muitos sofreram, mas nenhum dos nossos morreram. Glória a Deus. Aleluia. Você é um sobrevivente. Isso é motivo de você adorar ao Senhor,
glorificar o seu nome. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu gostaria de, juntamente com você nesta noite, estudar a palavra de Deus com o tema o plano da salvação. E eu gostaria de ler, além do texto que foi lido aqui pelo presbítero Francisco Alencar, o texto áureo da Bíblia, João 3:16, para que a gente possa começar a meditar nesta palavra. Mesmo sentado como você está, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 3, aleluia, e o versículo de número 16. Eu vou antecipar 2 versículos para embasar o tema deste sermão. Versículo 14 começa assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de conversar com você a respeito do plano de salvação, do projeto de salvação. De quem é esse projeto? Esse projeto é de Deus. Foi o próprio Deus quem planejou este projeto, quem fabricou este projeto e colocou em prática. E é muito importante nós que já conhecemos a Cristo, conhecermos melhor o plano da salvação para afirmar a nossa fé no Senhor Jesus e também, principalmente, já que somos conhecedores e usufruímos deste plano, comunicar este plano a outras pessoas que ainda não o conhecem, que ainda não tiveram a oportunidade de receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Glória a Deus. E eu quero conversar com você sobre 4 passos e uma consequência. Não é que você tem que dar 4 passos para Deus dar 400 para você, não. Eu estou falando aqui de 4 passos ou de 4 atitudes, de 4 decisões que é importante que nós tomemos, de 4 coisas que é importante que nós conheçamos para usufruirmos, para estarmos inseridos dentro deste plano, o plano da salvação. Primeira coisa que nós precisamos compreender, o primeiro passo é compreender o amor de Deus pela humanidade ou para a humanidade. O amor de Deus, ele foi tão gracioso que Jesus coloca aqui em João 3,16 um rascunho. Jesus tenta descrever ali para o seu interlocutor Nicodemos, para que ele tivesse dimensão, tivesse ideia pelo menos do tamanho do amor de Deus, da profundidade do amor de Deus pela humanidade. E é necessário que o homem compreenda este amor, que o homem sinta este amor para viver este amor, o amor de Deus pela humanidade. No mesmo livro de João, no capítulo de número 10 e no versículo de número 10, está escrito a seguinte afirmação: o ladrão não veio senão a roubar,
a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Glória a Deus. Então é importante que o homem conheça o amor de Deus, e conhecendo o amor de Deus, este homem tenha vida e a tenha em abundância. Foi isso que o Senhor prometeu para todos aqueles que o buscarem, que o receberem, que o aceitarem como Senhor e Salvador de sua vida. Vida em abundância. E quando ele fala vida em abundância, ele não está falando apenas da esfera física, da esfera material, mas ele está falando principalmente da esfera espiritual. Ele está falando de vida abundante nesta esfera, espiritualmente falando, em comunhão com Deus, vivendo o amor de Deus, a alegria do Senhor, e também apontando principalmente para a vida eterna, que é o maior objetivo de todos aqueles que conhecem este amor e vivem este amor, é a vida eterna. Portanto, você que ainda não crê na vida eterna, eu quero chamar a sua atenção para este sermão, para este estudo, porque a vida eterna, ela é real, quer você acredite, quer não, quer você aceite esta doutrina, quer não, ela é real, e ela vai acontecer na tua vida, como também na minha, e nós precisamos estar preparados para viver esta etapa da vida, a vida eterna. Louvado seja Deus, que na verdade não dá nem para chamar de etapa, né? Etapa é aquilo que passa. Então esse momento que estamos vivendo, que é a primeira etapa da vida, porque a vida eterna é a vida, e ela não tem fim, mas ela pode ser vida eterna, ou pode ser morte eterna, mas não é o tema deste sermão. Vamos continuar neste momento aprendendo sobre o plano da salvação. É um plano de vida e de paz, e ele foi elaborado pelo próprio Deus. Isso significa que nós precisamos viver em comunhão com Ele. Viver abundantemente no Espírito é ter comunhão com o Senhor, é tê-lo como o nosso Pai, como a própria Escritura diz, né, que nós chamamos Abba Pai, ou meu paizinho, ou meu papai. Isso fala de comunhão, de relacionamento interpessoal que nós temos que ter, devemos ter com o nosso Deus, que é tão amoroso, que é tão bondoso, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, dos 4 passos que eu citei no início, nós já passamos pelo primeiro. Qual é o primeiro passo, pastor Enoque? É entender o amor de Deus para com a humanidade. Este é o primeiro passo. O segundo passo é entender a problemática da humanidade. O homem precisa entender o maior problema da humanidade, o seu maior problema. E qual é o maior problema da humanidade? É a falta de chuvas, é a escassez de pão, quem sabe a deficiência no ensino fundamental, quem sabe as deficiências de moradias que nós enfrentamos no Brasil, principalmente no norte e nordeste brasileiro. Não, amados, esta não é a maior problemática da humanidade. São as questões ideológicas, políticas, também não. A maior problemática da humanidade está lá em Romanos capítulo 3 e versículo de número 23, aonde está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, a maior problemática para o pecado, para a humanidade, é o pecado. É o pecado deste homem, é o pecado da humanidade. O pecado, ele separa o homem de Deus.
Nós observamos lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 59 e no versículo de número 2, uma afirmação muito forte, feita pelo próprio Deus. Aleluia! Observe, Isaías escrevendo que Deus mandou que ele escrevesse, logo foi Isaías que escreveu, mas quando o profeta fala, ele fala em nome de Deus, ele atende à voz de Deus. Então nós podemos dizer que foi Deus quem disse. Isaías 59 e versículo 2 afirma assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Glória a Deus. Poderia ser para que não vos veja, né? Porque encobrir o rosto está falando de visão, mas o assunto aqui está falando de ouvir, de resposta, tá? Tudo para Deus é visível. Deus vê desde o justo ao mais perverso pecador. Quando Deus diz aqui que o pecado de Israel cobria o rosto deles para que Deus não ouvisse, estava falando exatamente de cerrar os céus para as suas orações, por causa da iniquidade, por causa da dureza de coração, por causa da perversidade do coração daquele povo. Logo está claro que o pecado, a dureza de coração, ela desvia o homem de Deus, e ela encobre o rosto, ela separa este homem do seu Criador. É por isso que Paulo afirma em Romanos capítulo 3 e versículo 23, destituídos, ou em outra versão, separados foram da glória de Deus, ficaram sem a comunhão, sem a glória de Deus. E isto espiritualmente significa morte, a morte espiritual. Quando Deus afirmou àquele casal, Adão e Eva, para que eles não comessem do fruto que estava no meio do jardim, porque se eles comessem, eles morreriam. Isso aconteceu. Quando eles comeram, eles foram destituídos da glória de Deus, da comunhão com o Senhor, e isso significa morte. Todo aquele que está alienado de Deus, separado da glória de Deus, ele está morto espiritualmente, biblicamente falando. É uma verdade irrefutável. Nós não podemos encobri-la ou amenizá-la com as nossas suaves palavras. Se você não tem comunhão com Deus, se você não está espiritualmente ligado ao seu Criador, biblicamente você está morto em seus delitos de pecado, conforme a própria palavra nos orienta. Romanos capítulo 1 e versículo de número 28, Paulo, ele ratifica melhor esta afirmação de que o pecado separa o homem de Deus. Acompanhe comigo na sua Bíblia, Romanos capítulo 1 e versículo 28, está escrito assim: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Observe que por causa da escolha do homem, é o homem que escolhe estar próximo de Deus ou alienado de Deus. E quando o homem escolhe estar alienado de Deus, separado da comunhão com o Senhor, Deus os entrega a um sentimento perverso que os leva a pecar cada vez mais. Portanto, amados, o pecado é a maior problemática da humanidade, e este é o segundo passo que o indivíduo deve dar. Ele precisa conhecer, entender e aceitar esta problemática da humanidade, que é o pecado. Enquanto o homem não se convencer de que ele é um pecador, ele jamais vai se convencer de que ele precisa da misericórdia e do perdão de Deus.
O homem só se convence que precisa da misericórdia, da graça e do perdão quando ele se convence de que ele é um pecador. Então este é o segundo passo. Eu falei no início deste sermão 4 passos e uma consequência. Vamos para o terceiro passo, o remédio de Deus para esta problemática. Primeiro passo, conhecer o amor de Deus. Segundo passo, conhecer a problemática da humanidade, o problema da humanidade, que é o pecado. Terceiro passo, conhecer o remédio de Deus para a humanidade. E qual é o remédio de Deus para a humanidade, amados? Este remédio nada mais é do que o perdão oferecido na cruz do Calvário. Sim, aleluia. 1 Pedro capítulo 2 e versículo 24, Pedro, ele afirma que ele levou sobre si, sobre o seu corpo, ao madeiro, todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. Portanto, quando Deus deu seu Filho unigênito para ser morto naquela cruz, Ele estava oferecendo o remédio para a problemática, para a doença, para a enfermidade da humanidade, que é o pecado, o perdão de Deus. É por isso que eu comecei a ler lá no versículo de número 14 de João 3, aonde Jesus afirma a Nicodemos: olha, Nicodemos, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também será levantado. Há uma similaridade, amados, entre Cristo e a serpente no deserto. Aquela serpente de bronze que foi construída por Moisés não era ali uma idolatria, porque Deus odeia idolatrias. Deus detesta aqueles que adoram qualquer tipo de imagem de escultura ou de qualquer outro artifício. A Bíblia é bem clara, em centenas de textos afirmando. Mas quando Deus ordena que por causa da peste, da rebelião, da dureza de coração daquele povo, Ele mandou serpentes venenosas no deserto para picar aquelas pessoas e elas então virem a óbito, Moisés clamou pelo povo, o povo foi a Moisés, Moisés clamou a Deus. Deus disse: Moisés, construa uma serpente de bronze, coloque ela hasteada, bem alta, em uma haste, e será que todo aquele que for ferido por estas serpentes mortais, se antes de morrer ele chegar a alcançar e olhar para essa serpente de metal, ele viverá e não morrerá? É por isso que Jesus comparou a sua crucificação, que estava se aproximando, àquela serpente que Moisés levantou no deserto. Todo aquele que olhasse para a serpente, ele seria salvo da condenação do veneno daquela serpente. Todo aquele que olhar para a cruz será salvo. Assim também afirma o Evangelho de Jesus. Glória a Deus. Então eu te convido nesta oportunidade a olhar para a cruz. Aleluia. Olhar para a cruz aqui significa conhecer a mensagem da cruz, entender o amor de Deus, entender a problemática do pecado e aceitar o remédio de Deus para a humanidade, que é o perdão através da cruz do Calvário, da cruz de Cristo, aonde Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E esse texto está falando espiritualmente. A enfermidade do mundo, da humanidade, é o pecado que torna o homem mal cheiroso diante de Deus, é o pecado que torna o homem impuro diante de Deus, é o pecado que afasta o homem do seu Criador. Portanto, Deus nos apresenta o remédio, aleluia. Ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados para aquele madeiro. 1 Pedro capítulo 2 e versículo de número 24, aleluia.
Você reconhece que Jesus morreu na cruz para te dar vida? Você reconhece, você aceita esse sacrifício na sua vida? Este é o terceiro passo. Quando você aceita, você está aceitando o remédio para a sua enfermidade. Aleluia. E o quarto passo é a resposta do ser humano. Eu falei da evidência do amor de Deus, eu falei da problemática da humanidade, que é o pecado, eu falei do remédio, que é o perdão de Deus através da cruz de Cristo. Agora, nesse quarto passo, eu quero frisar bem para você. Esse quarto passo, ele trata da resposta do homem. Deus já deu remédio, mas tem muita gente que não quer aceitar o remédio. E a gente faz um paralelo sobre o que aconteceu recentemente, está acontecendo no Brasil ainda, né? Veio aí uma peste e apresentou-se o remédio, e muita gente se levantou contra esse remédio. Muita gente não quis aceitar este remédio. Aí depois que se curvaram e aceitaram o remédio, o quadro clínico do Brasil mudou. Tem gente que espiritualmente é da mesma forma. Nós estamos apresentando o remédio é a cruz de Cristo. Todo dia tem alguém falando nas esquinas, nas praças, nas feiras por aí, e você insiste em não dar ouvido a esta mensagem, a mensagem que anuncia o remédio para a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o melhor remédio, aleluia. O remédio que cura a mais profunda lepra, a lepra do pecado. O remédio que rasga a nota promissória que estava escrito condenado à condenação eterna. A Bíblia diz que Jesus rasgou a cédula que nos incriminava. Louvado seja Deus, aleluia. Portanto, meu amado, você que me ouve nesta hora, o quarto passo é a resposta do ser humano a este remédio, a esta mensagem. Louvado seja Deus, aleluia. João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quanto os receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Louvado seja Deus para sempre, aleluia. Olha que maravilha, todos aqueles que aceitarem este remédio. Qual é o remédio? É a mensagem da cruz, aleluia. É se curvar ante ao senhorio de Cristo, é renunciar os seus pecados, a sua vida de pecados, e viver uma vida de santidade diante do Senhor. Tem muita gente que até quer o remédio, mas não quer guardar o resguardo do remédio. Você já viu alguns remédios que você precisa tomar o remédio, mas ter o resguardo do remédio? O médico dá uma série de restrições. Olha, você vai tomar esse remédio por tantos dias, mas você vai passar tantos dias sem fazer isso, sem comer isso e aquilo outro. Tem gente que apenas quer tomar o remédio, mas não quer guardar o resguardo, ter a cautela. E quando nós aceitamos o remédio, que é a mensagem da cruz, nós precisamos guardar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, aleluia. E é isso que a Bíblia chama de uma vida de santificação, de santidade diante do Senhor. Não adianta você dizer que tem Jesus, que crê em Jesus, se você não vive para Jesus, se você não se aparta das coisas do mundo, dos prazeres da carne. Eu creio em Jesus, mas eu bebo a minha cervejinha, a minha cachaçinha aqui, não tem problema. Eu creio em Jesus, sei que Jesus é bom, mas não tem nada eu dar uma pitada no meu cigarrinho. Eu creio em Jesus, mas não tem problema eu fazer isso e aquilo.
Não, amados, Jesus convida como está, aleluia. Nós precisamos vir como estamos. Ele veio para os pecadores mesmo. Quando criticaram Jesus, porque ele entrava na casa de publicano, de cobradores de impostos, quando ele falava com prostitutas, quando ele se aproximava de leprosos, eles criticavam Jesus, porque Jesus era amigo dos pecadores. E é o apelido mais apropriado que eles criaram para Jesus. Ele é sim amigo dos pecadores, porque ele é meu amigo. Louvado seja Deus. Ele é seu amigo, aleluia. Nós precisamos ser amigos de Jesus. Quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e convidamos para Ele ser o governo da nossa vida, nós precisamos estar dispostos a renunciar todos os prazeres da carne, toda a vida pecaminosa, agradável à carne, aquilo que o mundo lá fora diz que é bom e aprazível, para nós isso não serve mais, porque nós não vivemos mais em nós, mas é Cristo que vive em nós, é a mensagem da cruz que nos guia. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a resposta precisa ser enfática, a resposta precisa ser decisiva. Tem gente que até quis responder ao Evangelho, mas ficou em cima do muro. Em cima do muro não é o seu lugar. Responda ao Evangelho de Cristo, aleluia, e venha para o lado de Cristo, esteja ao lado de Cristo, vivendo uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Tem gente que já até confessou a Jesus como Senhor, mas não permitiu que a palavra transformasse a sua vida, e ele está até hoje achando que está agradando a Deus, mas não foi transformado pelo poder da palavra. Então essa resposta, que é o quarto passo, ela é importante, e ela precisa ser de uma forma total, irresistível, sem reservas. Quando você se decidir a Cristo, quando você aceitar este remédio, tome ele todo, aleluia, tome ele todo, viva só para Cristo, fale de Cristo, viva com Cristo, aleluia, que o seu testemunho seja um testemunho de Cristo, um testemunho cristão, louvado seja Deus, em todas as áreas da tua vida, que você não tenha do que se envergonhar e nada que esconder do teu relacionamento familiar, social, por onde você andar por aí, que todas as pessoas ao olharem para você, diga: ali está passando um crente, louvado seja Deus, ali está passando um servo de Deus, aleluia. Eu ouvi o testemunho de alguém esses dias, que ia passando na rua com a sua esposa, duas pessoas passam e dizem: ô irmão, e alguém pergunta: e você conhece eles? E a outra pessoa respondeu: não, mulher, mas são crentes, tu não está vendo que são crentes? Como é maravilhoso, amados. Nós precisamos ser reconhecidos por onde nós passamos, até por aqueles que não têm afinidade conosco. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Jesus, ele nos aceitou, mesmo apesar dos nossos pecados, ele nos perdoou, louvado seja o nome do Senhor. Então você que acha que tem que arrumar a sua vida para aceitar a Jesus, para dar essa sua resposta definitiva, não se iluda, você não consegue arrumar a sua vida sozinho. É por isso que Jesus convida: vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, vinde a mim, vinde como estáis. É assim que Jesus te quer mesmo, é do jeito que você está, é vivendo esse fardo de pecado, de culpa, quem sabe você está carregando. Não espere você se limpar
venha para Cristo. É Ele que vai fazer o tratamento, é Ele que é o remédio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Ele vai te limpar com esopo, e você ficará limpo para a glória de Deus. O Salmo de número 37, o versículo de número 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Louvado seja Deus. Eu falei dos 4 passos da evidência do amor de Deus em João 3,16, da problemática da humanidade, do remédio que Deus ofereceu à humanidade e da resposta da humanidade a este remédio. E qual é a consequência, queridos? A consequência é a salvação, a consequência é a vida eterna ao lado de Cristo. Aleluia. Tem gente que vive a vida, mesmo alguns cristãos, como se a vida fosse apenas terrena, como se a vida fosse apenas este paraíso que nós estamos vivendo aqui. Mas a maior esperança daqueles que tomaram o remédio direitinho é ouvir o alarido da trombeta de Deus, o soar da trombeta de Deus e o arrebatamento da igreja. Porque, queridos, se a nossa vida se encerrasse apenas nessa esfera, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Mas a nossa vida, ela é eterna, ela é espiritual. Aleluia. É por isso que Deus ofereceu o remédio. Então vinde a mim todos vós. Aleluia. Jesus está batendo a porta. Aquele que abrir, ele entrará. Louvado seja Deus. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância, como nós lemos em João 10:10. Esta vida que Ele quer te dar, meu amigo, esta vida que Ele quer que você viva, aleluia, viver na terra de uma maneira santa, para que possamos ter uma eternidade ao lado do Senhor. É Ele quem perdoa os nossos pecados, é Ele quem nos purifica de toda a imundícia, é Ele. Portanto, tome este remédio, aceite a mensagem da cruz, e o teu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro, e você será uma nova criatura, você será um filho de Deus. Conforme lemos, a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. É a única forma de um homem, de criatura, se tornar filho de Deus, é aceitando, é recebendo o Filho de Deus como Senhor e Salvador de suas vidas. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero orar por você nesta hora, você que está ouvindo esta mensagem através do celular neste momento, quem sabe ainda não entregou a vida para Jesus, você que está aqui dentro do templo, quem sabe quer fazer uma aliança com Deus, uma reconciliação com o Senhor, você tem a oportunidade agora de fazer. Aleluia. Eis aqui o remédio, a mensagem da cruz. Aleluia, a mensagem de arrependimento. Louvado seja Deus. Vamos orar juntos? Pai Santo, neste momento nós te adoramos por teu Filho Jesus, a quem o Senhor designou para o resgate das nossas vidas, da nossa alma, Senhor, morrendo naquele madeiro inocentemente, ó Deus, uma morte indigna, Pai, para que eu estivesse aqui hoje, tomando este remédio, o remédio do arrependimento, Senhor, e aceitando
o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Ó Pai, esta pessoa que neste momento está confessando o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida, recebe esta pessoa em teus braços, perdoa-lhes os seus pecados e escreve o seu nome no livro da vida. Que essa pessoa seja uma pessoa vitoriosa, tenha uma vida de santificação na tua presença, ó Deus, e venha desprezar todos os prazeres desta vida, todos os prazeres deste mundo, Senhor, e viver uma vida de santificação, separado ao Senhor. Louvado seja Deus. Pai, oramos por todos que estão nos ouvindo agora, oramos também pela nossa nação, oramos, Senhor, pelas autoridades a quem o Senhor constituiu sobre a nossa cidade de Imperatriz, sobre o nosso estado do Maranhão, sobre a nossa nação brasileira, Senhor, o nosso querido Brasil. Ó Deus querido, clamamos a Ti, Senhor, por toda esta população, a sociedade brasileira, aqueles que temem ao Senhor e aqueles que não Te conhecem, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia destas pessoas e nos usa como instrumento para alcançar o coração de cada um, e que em breve todos os joelhos brasileiros venham se prostrar diante do Senhor e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Assim, Senhor, nós oramos e Te agradecemos em o nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Você que confessou Jesus através das redes sociais, procure uma igreja evangélica mais próxima de você e comunique ao pastor daquela igreja que você entregou sua vida a Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Tenha uma vida vitoriosa em Cristo Jesus.